Eu tenho o prazer de receber agora, aqui mais uma vez no estúdio da TV Costa Norte, o deputado federal Florentino Neto. Boa tarde, deputado. Seja bem-vindo. Boa tarde, a satisfação é estar aqui com você e com todos os nossos irmãos parnaibanos e parnaibanas. Deputado, nós tivemos uma semana bastante agitada na semana passada, lá na Câmara Federal, com a votação bastante expressiva, positiva para o governo e que também foi histórica, no sentido até mesmo da interveniência, da força de voz que teve o estado do Piauí nessa proposição da reforma tributária que foi aprovada pela Câmara dos Deputados nos 2 turnos na semana passada. Como é que o senhor presenciou isso? Que testemunha o senhor pode dar a partir dessa reforma? Aquilo que o senhor acha que vai fazer realmente diferença na vida dos contribuintes a partir de então? Olha, eu fui professor de Direito Tributário. Como estudante de Direito, tive que estudar Direito Tributário. Depois a gente teve a oportunidade de, lecionando, ser responsável por essa cadeira, Direito Tributário e Direito Financeiro. Então, eu agradeço a Deus e ao povo do Piauí a oportunidade que me deu participar desse momento histórico. Eu explico por quê. A última reforma tributária que nós tivemos foi em 1965. E ela não foi uma reforma tributária que enfrentasse o problema de frente e que modernizasse o sistema tributário brasileiro. Na verdade, o sistema tributário que nós temos é anacrônico, ultrapassado, é um calhamaço enorme de mais de 400 mil normas que encarece, traz custos para o contribuinte, para as empresas, diminui a competitividade no país e nos estados, permite que os estados tenham entre si uma guerra tributária enorme na concessão de isenções, para que possa viabilizar algum desenvolvimento e algum investimento no seu estado. E não é transparente, não tem uma receita, uma arrecadação transparente que fique claro para o cidadão em cada momento que ele está pagando de tributo. Então essa reforma tributária é uma reforma tributária parcial. Nós temos tributos sobre bens, nós temos tributos sobre consumo de mercadorias e temos tributos sobre patrimônio e renda. Patrimônio e renda não estão presentes nessa reforma tributária. Na verdade, nessa reforma tributária estão presentes os tributos relativos ao consumo de mercadorias e serviços. E, desta forma, estão sendo extintos o Imposto sobre Propriedade Industrial e mais 2 contribuições, o PIS e a COFINS, que são os 3 tributos federais, um imposto e 2 contribuições. E estão sendo extintos também o ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, de competência tributária estadual, e o ISS, de competência tributária municipal. Com isso, se cria, substituindo o ICMS e o ISS, um novo imposto sob a modalidade de IVA, Imposto sobre Valor Agregado, que é o IBS, subnacional. E, substituindo os tributos federais que estão sendo extintos, cria-se o IBS nacional. Essa reforma ela traz competitividade, crescimento econômico, que é 2 coisas que estavam impedidas pelo sistema anterior, e permite transparência, porque na nota fiscal do bem ou do serviço vai estar lá o valor da mercadoria ou do serviço e, de forma individualizada, bem transparente, o valor que o cidadão vai pagar pelo tributo naquela operação. Essa reforma tributária, ela está alicerçada no princípio da não cumulatividade, você não pagar tributos cumulativos em toda a cadeia de produção. Em cada momento existe a cobrança do tributo relativo àquela cadeia, àquele momento da produção, desonerando assim, consequentemente, o contribuinte, o destinatário final do bem ou do serviço, ou seja, o contribuinte final. E ela permite também, Helder, que nós tenhamos assim a repartição tributária revisada, ou seja, o bolo arrecadado ser dividido de uma forma também mais transparente por um ente federal, que será, no caso do IBS subnacional, um conselho federal formado pelos 27 estados e por municípios também, por meio de representação, que vai resolver ali como vai ser a divisão desses recursos. E o critério de divisão sempre será o quê? O destino. Hoje, você tributa na origem
E isso beneficia principalmente os estados produtores. Com a tributação tendo foco, certo? Reconhecendo como fato gerador o destinatário final da mercadoria ou do serviço, você acaba beneficiando os estados que têm hoje menos produção e, consequentemente, valorizando o ato do cidadão que está pagando e efetivamente o seu estado e o seu município merece ter ali essa receita. Então, é algo extremamente importante. Para que isso fosse feito, tem uma série de regras de transição. Uma delas permite que nos primeiros 2 anos a alíquota desses novos tributos será de 1% apenas, para que seja feito ali um teste do novo sistema tributário no momento. Nos primeiros 2 anos, os 2 sistemas tributários, o atual e o novo, passam a subsistir, e nos próximos 8 anos, gradualmente, o novo sistema vai se consolidando e esse sistema que nós temos hoje vai regredindo, de forma que isso não traga nenhum prejuízo para o contribuinte, para as empresas, para os atores econômicos de uma forma geral. Eu estou muito estimulado, eu acho que o Brasil vai crescer muito. A Confederação Nacional das Indústrias, a Federação Brasileira de Bancos, os sindicatos de trabalhadores, as centrais sindicais, todos eles viram nessa reforma um avanço para o Brasil. Além disso, pela primeira vez nós temos assim uma congruência, uma conjunção de esforços de todos os agentes políticos, né, que na sua grande maioria foram pela aprovação da reforma em todos os turnos, em todos os momentos, na rejeição dos destaques, sempre o coro foi extremamente qualificado. E nós tivemos os governadores do Brasil, os governadores do Nordeste fazendo uma carta e os governadores do Brasil apoiando essa reforma tributária. E dentre todos esses, o próprio presidente da Casa, presidente da Câmara, Arthur Lira, reconheceu a força, a determinação. Ele esteve do meu lado ali, ao lado da bancada e sentado ali ao meu lado durante a aprovação, que é o nosso querido Rafael Fonteles, né, que foi um dos governadores, talvez aquele que tenha mais conhecimento sobre o texto da reforma tributária, porque ele foi presidente do Conselho dos Secretários de Fazenda durante 4 anos e pôde, durante 5 anos, discutir essa reforma com o relator Agnaldo Ribeiro, com as lideranças do Ministério da Economia, hoje Ministério da Fazenda, e com os líderes e relatores no Congresso Nacional. Por isso, o Rafael teve uma função muito importante. Então, foi um momento muito significativo. Tem ainda uma questão sobre essa transição. Foi criado um Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional e um conselho para gerenciar esse fundo. E a forma da distribuição dos recursos desse fundo, que deve ser da ordem de 40 bilhões ano, justamente para diminuir as distorções que a reforma pode trazer em relação a alguns estados, principalmente aqueles estados mais produtores, isso vai para uma lei complementar. Então, isso não foi definido. A gente esperava definir isso na própria reforma, mas ficou para uma lei complementar. E nós vamos lutar para que os estados do Nordeste sejam, assim, também extremamente aquinhoados e beneficiados, porque nossa luta é para que haja, na verdade, uma distribuição do desenvolvimento do Brasil que seja mais justo com todos os estados. Nós não podemos ter um estado crescendo demais e os outros de forma atrasada. Graças a Deus o estado do Piauí tem dado demonstrações de crescimento econômico, mas nós precisamos de investimentos federais significativos para podermos crescer muito mais e que esse crescimento seja revestido em benefício do desenvolvimento do nosso povo. Deputado, não diferente da agenda na Câmara Federal, na semana passada, nesse final de semana, também aqui na cidade de Parnaíba, o senhor teve uma agenda bem movimentada no sentido político. A gente vem aqui entrevistando, numa rodada de entrevista com vereadores, com possíveis pré-candidatos à Prefeitura de Parnaíba em 2024 e membros mesmo do seu partido no Diretório Municipal, que é o PT, tem defendido, a exemplo da professora Fátima Carmino, defendeu na semana passada aqui em nosso estúdio, a sua propositura de candidatura para prefeito de Parnaíba. A gente viu ali que houve um amadurecimento, uma construção de diálogo com o seu partido, e o partido realizou uma plenária nesse sábado que parece que definitivamente levou o senhor a aceitar essa proposta do partido nessa candidatura para 2024. Eu gostaria de lhe perguntar que sentimento é esse
que lhe leva a tomar essa decisão agora, nesse momento? Helder, deixa eu te falar, durante todo esse período, lá desde o início, nós temos vários candidatos na base do governo. Então, as forças políticas que dão apoio, que deram apoio à eleição de Rafael Fonteles e que dão apoio ao governo, são várias forças políticas em Parnaíba. E nós temos vários candidatos. Eu tenho, assim, uma admiração pessoal por todos eles e amizade por todos eles. Então, eu tenho muito respeito e amizade e muito carinho, inclusive, pela família dele, pelo seu filho, do nosso querido vereador Ricardo Veras, uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, certo? Eu tenho muito respeito pelo trabalho desenvolvido ao longo de toda essa trajetória, como médico, como deputado estadual, do doutor Hélio, meu companheiro de tantas lutas e tudo, e eu tenho muito respeito por ele. Surge em Parnaíba hoje um comunicador colocando também a sua postura dentro do nosso campo político como candidato, que é o comunicador Hilder Monção, pelo qual também eu nutro muito respeito. Minha esposa, Flaviana Veras, também se colocou à disposição, teve boa aceitação nas pesquisas durante todo esse período e efetivamente todo mundo sabe do carinho, do amor, do respeito, da admiração e da confiança que eu tenho e sabendo que a Flaviana poderia ser uma grande prefeita de Parnaíba. E a primeira, no caso, na história. Nós temos aqui, muito próximo daqui, um rapaz de uma família de muito trabalho, de muita luta, e que chegou à prefeitura do município de Cocal e fez lá um excelente trabalho, foi candidato a deputado estadual, teve uma excelente votação em Parnaíba, e também já levantou a voz dizendo da aspiração de ser candidato a prefeito de Parnaíba, que é o meu amigo deputado Rubens Vieira. Nós temos aqui um ex-deputado estadual, que já foi candidato a prefeito outras vezes, uma pessoa que tem uma trajetória política, que é o ex-deputado Tererê, que na eleição anterior defendia inclusive o nome dele para a chapa para ele ser candidato a vice-prefeito. E também tenho, assim, o mesmo respeito por ele. Chegou a se lançar como candidato também um jovem talento da Parnaíba, um menino aqui de uma família pobre, certo? Que eu vi crescer politicamente, que é o Daniel Jackson, e ele é enorme, né? Estive conversando há poucos dias também com o André Neves, que tem colocado seu nome, que eu também tenho, assim, já fiz política ao lado do André, vi neles as qualidades, já tive contrário a ele, também nós nunca tivemos nenhum atrito, então vejo nele qualidade também. Então, eu estou citando várias pessoas aqui, e me desculpe se eu tiver esquecido alguma, será que eu esqueci alguém? Dentre esses nomes, acredito que não, a não ser o do ex-vereador Cardoso, que é também seu colega de partido. Meu Deus do céu, olha, o Cardoso é uma das pessoas, das figuras humanas que eu mais admiro, né? E o ex-vereador Cardoso foi, inclusive, meu chefe de gabinete, uma das pessoas que do bem. Se tem uma pessoa assim que eu tenho uma admiração muito grande e que foi determinante na minha vida política, é o Cardoso, né? Então, o que eu posso dizer? Todos esses homens e mulheres que se colocaram à disposição, eu acredito que eles estejam com extrema boa vontade. Vontade de ajudar a cidade, vontade de ser prefeito, de prefeita, vontade de levar essa cidade para o caminho do desenvolvimento. Agora, todos eles já se colocaram em algum momento como candidato. Eu nunca me coloquei como candidato. E, repetidamente, o meu nome vem sendo lembrado nas pesquisas sem eu colocar que sou candidato. Então, o meu partido fez essa reflexão, eu tive também uma conversa com o governador Rafael Fonteles, certo? E eu tenho colocado o seguinte, que eu vou colocar aqui com muita sinceridade para o povo da Parnaíba. Eu sou deputado federal hoje, agradeço muito ao povo do Piauí e Parnaíba que me deu uma votação histórica. Eu tenho me esforçado muito por trabalhar por essa cidade e por trabalhar por Piauí. E me coloco aqui à disposição. Vou dizer o que eu disse no partido no último sábado. Eu estou aqui à disposição da Parnaíba. Se o nosso grupo político trabalhar e nós entendermos que eu posso ser, certo, a pessoa que vem fazer essa unidade
unir a todos nesse sentido de representar o grupo perante o povo da Parnaíba, me colocando como alternativa, certo, para mais uma vez governar essa cidade, governar com este grupo, com essas pessoas, dialogando, conversando, dialogando com a cidade para apresentar à cidade um plano de governo exequível, honesto, correto, certo? Sintonizado com o governo de Rafael Fonteles, que é um governo de desenvolvimento, sintonizado com o governo Lula, para que a gente possa dar uma atenção à educação que precisa, possa cuidar da saúde dessa cidade, para que a gente possa voltar a construir casas populares. No meu governo, a gente fez quase 10 mil casas populares associadas ao governo federal, através do Minha Casa Minha Vida. O que é que nós não poderemos fazer de novo? Então, é desta forma que eu me coloco à disposição. Eu estou dialogando, já dialoguei com alguns pré-candidatos, dentre esses que eu citei, certo? Acho que com estes eu tenho que continuar dialogando, vou dialogar também com os outros, buscando um consenso, para que a gente tenha deste lado aqui um consenso. E eu quero também citar, ressaltar que eu tenho dialogado também com forças que não são diretamente desse campo, mas que apoiaram o governador Rafael Fonteles na eleição, certo? Eu tenho conversado de forma muito respeitosa, de forma muito produtiva com o nosso ex-governador José Filho. Hoje, inclusive, eu fiz uma visita à diretora do Senai aqui em Parnaíba, que é a ex-deputada Juliana Moraes Souza, certo? Então, nós também estamos dialogando também e dessa forma, de forma abrangente, né? Eu nunca fui um homem muito afeito a fazer críticas aos outros. Eu sou um homem mais que eu busco exercer mais no meu dia a dia, certo? A parte de reconhecer o lado positivo do outro. O próprio prefeito municipal aqui, apesar das duras críticas que eu recebi em alguns momentos, eu nunca revidei essas críticas. Eu sempre busquei alertar para pontos que eu acho que são equívocos da administração, mas nunca fiz críticas muito veementes ali, porque eu sou um homem mais da construção. Eu sou um homem mais de buscar o consenso, mais de construir. Eu acredito muito no trabalho, acredito menos no falar, certo? E a minha trajetória de vida é a trajetória de vida que está entregue à Parnaíba. Fui vice-prefeito dessa cidade, buscando trabalhar todo dia. Fui prefeito, um prefeito extremamente dedicado, trazendo 2 cursos de medicina, implantando o tratamento do câncer, investindo nas obras de mobilidade que eram necessárias, construindo mais de 10 mil casas populares nessa cidade, fazendo assim com que existisse merenda escolar todos os dias lá no prato da criança na escola, fazendo com que tivesse medicamento e médico nos postos de saúde, tendo um pronto-socorro na época que rivalizava com o Hospital Estadual de Seu Arco Verde, dada a qualidade do atendimento do pronto-socorro municipal. E nós precisamos ter isso melhorado. Por quê? Porque o Florentino hoje é mais experiente. O Florentino administrou o sistema de saúde do Piauí no momento da pandemia. E eu quero dizer a vocês que, como gestor, na época da pandemia, existiam 27 secretários estaduais de saúde, mas eu consegui colocar o Piauí em primeiro lugar no ranking nacional. E eu tenho assim um desejo de, buscando essa unidade e firmando a candidatura, trabalhar com todo esse grupo para botar a Parnaíba sempre em primeiro lugar. Então, o certo é que, em havendo o consenso, o senhor aceita esse desafio de candidatar-se a prefeito para 2024? Eu e o PT, o PV e o PCdoB buscaremos formar o consenso com as outras forças políticas da Parnaíba, com os outros pré-candidatos, buscando construirmos o consenso. E, havendo consenso, meu nome está à disposição do grupo e do povo da Parnaíba. Deputado, obrigado pela oportunidade do diálogo, o tempo que o senhor reservou aqui para conversar conosco e desejar sucesso nessa tomada de decisão, também um bom trabalho para o senhor. Eu é que agradeço e vamos continuar juntos, lutando sempre, colocando nossa terra em primeiro lugar.